Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao capítulo 1 da História Digital. E nesse vídeo aqui, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai ter o resultado da escolha que foi feita pelos inscritos do canal para o capítulo 0. Então, se você não começou a acompanhar ainda, o capítulo 0 foi postado semana passada. Basicamente era uma introdução para a história. Lá foi feita a primeira pergunta: quais eram o Pokémon e o Digimon que seriam atribuídos aos dois protagonistas, né? O Chris e a Dia, né? E assim, foram feitas essas escolhas. Eu já vou deixar as escolhas aí para vocês agora, tá? Contei os votos, muitos votos estavam meio errados escritos ali. Então eu contei aqueles que estavam certinhos e vocês vão ver por aí quais são os Digimon e Pokémon que foram atribuídos aos dois protagonistas, maravilha? Então, essas foram as escolhas, são os que vão aparecer durante o capítulo, tá bom? E lógico, recomendo que vocês vejam até o final, porque a gente vai ter uma nova escolha, uma nova pergunta que vai ser passada para vocês, e assim vocês vão poder estar fazendo essas escolhas, maravilha? Então, o primeiro que eu vou fazer, óbvio, vai ser passar o capítulo 1, e no final a gente vai ter a escolha, tá bom? Então, não esqueçam de acompanhar até o final. Já vai deixando um like aí, se inscrevendo no canal, por favor, compartilhando também se possível. Valeu? Então, vamos começar? Vamos embora. Capítulo 1. Laboratório da Professora Trinity. Um laboratório enorme, né? Com vários equipamentos estranhos. Alguns designados a cuidar de Pokébolas e Pokémons e outros itens designados aos Digimons. Alguns outros se pareciam com enormes telas de vídeo que mostravam diferentes designs de Digimon e Pokémon o tempo todo. Provavelmente ajudariam a professora a identificar diferentes tipos de criaturas. Ambos, Chris e Dia, haviam caminhado até o lugar para escolherem seus companheiros de jornada. Assim como também alguns outros jovens, e a escolha havia sido feita em fila, deveria ser feita em fila. Muitos jovens estavam naquela fila contando com outros dois bem conhecidos dos dois protagonistas. Um rapaz de cabelos dourados é um pouco mais alto do que o Chris, chamado Go, e uma garota de cabelos prateados um pouco mais baixa do que a Dia, chamada Plat. Go diz: Ora, veja só quem está vindo, a pior dupla de Mord. Go dizia com um ar sarcástico e os braços cruzados. Ele não se dava bem, principalmente com o Chris. Plat então diz: Olá, com uma voz baixa e ofuscada pela personalidade de Go, que estava ao seu lado. Ela era bem silenciosa e graças a isso era chamada de Garota Silêncio pelos mais conhecidos. Olá, Go, como vai você? Com um enorme sorriso no rosto, Chris recebia os velhos conhecidos da cidade em voz alta, não notando que Go não o suportava. E você também, Plat? Já escolheram seus parceiros? Dia então diz: Não incomode as pessoas, Chris. E não percebe que o Go não suporta você? Por que ainda olha para a cara dele? Chris virava o rosto fazendo um bico com os lábios. Ela gostava bastante de Chris para se importar com ele, mas parecia odiar o lado 100% sincero e feliz dele. De fato, nenhum deles havia escolhido seus parceiros ainda. Mas uma lista aparecia holograficamente no ar, com os parceiros que poderiam ser escolhidos naquele ano. Uma enorme lista com duplas feitas entre um Pokémon e um Digimon. Um holograma enorme que aparecia no céu, próximo ao laboratório, fazendo com que a cidade toda notasse aquilo. Aquilo com certeza deixava os jovens ansiosos para fazerem suas escolhas e fazia com que suas imaginações fossem a 100 por hora. Alguns panfletos e pergaminhos estavam colados nas paredes, trazendo detalhes sobre o comportamento dos monstros, suas habilidades e coisas parecidas, para também ajudar os novatos. A fila daquele ano estava formada por mais de 50 jovens, meninos e meninas, e os sonhos dos jovens ficavam maiores a cada ano que se passava, e cada vez mais jovens optavam por saírem em jornada para explorar o mundo, atrás de se tornarem algo importante, entrar em competições, realizar sonhos impossíveis, entre outras infinitas possibilidades. Entre os primeiros da fila estavam os 4 jovens Chris, Dia, Go e Plat. Próximos à porta já estavam esperando há horas, e aquilo estava fazendo com que todos ficassem impacientes. Chris havia sido o primeiro a chegar lá. Foi então que uma bela moça de cabelos longos e negros saiu pela porta para recebê-los. Ela usava um jaleco branco e óculos.
Carregava uma prancheta em seus braços e, acompanhando a ela, vinham 2 monstrinhos. Trinity então disse: Olá, jovens de Mord. Sejam bem-vindos mais uma vez ao laboratório de nossa cidade. Ela dizia com a voz firme, não parecia muito amigável à primeira vista, mas era uma mulher muito bonita, ao ponto de deixar os garotos de boca aberta e as garotas bravas. Vocês sabem que no dia de hoje terão que escolher seus futuros parceiros, e então teremos ordem e faremos isso de acordo com as regras. Ela ajeitava os óculos um pouco, enquanto um de seus companheiros monstrinhos aparecia para falar. Olá, jovens humanos. Me chamo Consulmon. Aqui, vocês entrarão e verão à sua volta cada dupla de Pokémon e Digimon. Eles não podem ser separados e já são amigos. Ele flutuava, balançando seus pequenos tentáculos na direção do rosto dos presentes na fila. Era super animado, bem diferente de sua parceira, a professora. E o outro, chamado Castform, então disse: Vocês poderão escolher apenas uma dupla. Ele era lento para falar, tão lento quanto uma tartaruga, em sua forma de água. Ele se transforma então em uma forma semelhante a um sol, parecido com uma flor, e fica mais animado. E assim que tiverem escolhido, devem seguir até a professora para terem seus itens de importância entregues. Ele então passa por uma nova transformação e fica semelhante a uma nuvem, parecendo mais preocupado agora. Não esqueçam dos itens, são muito importantes. Trinity então fala novamente. Muito bem. O primeiro pode subir e escolher. A professora entra no laboratório antes de todos e deixa Consulmon e Castform do lado de fora para guiarem os jovens, enquanto ela seguia para uma parte mais profunda do laboratório para organizar os itens para cada um. O primeiro a subir era Chris, com um sorriso enorme no rosto. Era a personalidade dele. Finalmente começaria seus sonhos. Ele então termina de subir as escadas na porta de entrada e é guiado pelos 2 monstrinhos até o interior do lugar. Pelo lado de fora, o laboratório se parecia com uma casa medieval antiga, mas por dentro era altamente tecnológico, ao ponto dos jovens não entenderem quase nada do que estava acontecendo. Dezenas de computadores, luzes piscando em várias cores diferentes, ovos flutuando dentro de enormes vidros cheios de água borbulhante, e muitos utensílios e ferramentas estranhas. Sem dúvida, era um lugar um pouco assustador para quem não está acostumado. Chris então chega à parte onde deveria escolher seus parceiros de viagem, não se importando muito com o resto do laboratório. Um lugar cheio de hologramas que mostravam o Digimon e o Pokémon, juntos, todos separados por duplas, cada dupla em cima de uma das mesas de ferro conectadas a um enorme computador. Chris estava cheio de dúvidas, por não saber o que escolher, e corria por todos os lados. O que fazer? O que fazer? Chris, sem saber o que escolher, estava elétrico, se movendo rapidamente e checando todos os computadores. Então Dia fala: Chris, não nos faça passar vergonha, não ouse quebrar nada. Dia vinha logo atrás e olhava com calma cada uma das coisas. Ela não queria demonstrar, mas também estava muito ansiosa com toda a situação. Na parte da frente de cada holograma se encontrava um pequeno teclado de computador, um painelzinho. Clicando no botão verde, eles escolheriam seus parceiros para toda a vida. Era uma escolha muito mais complicada do que parecia ser. Porém, diferente de Chris, Dia já estava preparada e havia estudado um pouco as duplas. E ela se dirige diretamente para a mesa de número 3, onde se encontrava a dupla Vulpix e Paimon. Dia então fala: minhas escolhas. Ela clica no botão sem pensar muito, pois já tinha pensado demais antes. E você, Chris, já escolheu? O garoto ainda estava em dúvida. Mas então, ele para e respira fundo, olhando em sua frente uma das duplas que mais se destacava pelas cores azul. Pareciam 2 pequenos dragõezinhos. Dracomon e Gible eram seus nomes. Ele então sente em seu coração que aquela seria a escolha certa a se fazer, e com uma das mãos ele aperta o botão verde. O computador fala em uma voz feminina, dizendo: escolha completa, siga para a sala da professora Trinity. E assim haviam finalmente sido feitas as escolhas de nossos 2 protagonistas. Ao mesmo tempo, do lado de fora, em uma praça longe do laboratório de Mord, uma grande movimentação acontecia quando de dentro da prefeitura o raramente visto prefeito da cidade caminhava por entre os moradores. Seu nome era Gordon. Junto a ele, 2 monstros que o acompanhavam.
o Digimon King Chessmon e o Pokémon Aegislash. Representavam a força e até mesmo a aparência medieval do lugar. Eram muito admirados pelos moradores. O prefeito caminhava até uma das entradas da cidade para receber uma visita importante. Era um Digimon enorme, chamado Dark Knightmon. Enorme e com uma capa longa e escura, aquele Digimon impunha respeito e temor a todos da cidade que acompanhavam o prefeito. Então o Digimon diz: "Vim para recolher os impostos de Mord", ele dizia com a voz grossa e alta, interrompendo todo o som. Parecia ter deixado toda a cidade em silêncio. O prefeito, acompanhado por seus Digimon e Pokémon, apenas sorri de volta e acompanha Dark Knightmon para fora da cidade e do alcance dos ouvidos dos moradores. 2 monstros guardas da cidade ficam parados na entrada, impedindo que qualquer um passasse. Eram um Knightmon e um Escavalier, cavaleiros protetores de Mord, que em grande quantidade protegiam a cidade de perigos e verificam a entrada e a saída de qualquer um. Ao mesmo tempo, alguns Skarmory voavam pelos céus e protegiam a cidade de qualquer coisa que pudesse vir pelos ares. Voltando então para o laboratório, Chris e Dia já tinham se encontrado com a professora, que os havia entregado algumas coisas em sua mesa. Para cada um, uma Pokébola com seu Pokémon dentro, e para cada um também, um aparelho chamado Digivice, com seu Digimon dentro também. Trinity então diz: "Cada item é valioso, e se perdido vai nos custar muito dinheiro para ser substituído. Cuidem bem." Ela então puxa de dentro da gaveta 2 caixas. Dentro dessas caixas estão itens usados pelos primeiros socorros de seus Pokémons, de seus Digimons e também de vocês mesmos. Ela então entrega tais coisas, a mesma quantidade para cada um. As Pokébolas são usadas para capturar novos Pokémon, como vocês devem saber. Vocês podem andar com apenas 3 Pokémon com vocês. Acima disso, eles serão automaticamente enviados para o laboratório de Mord. Seus Digivices conseguem guardar apenas 3 Digimon. Acima disso, eles também serão movidos para o laboratório. Em outras palavras, 3 de cada. Vocês podem andar com apenas 6 monstros ao mesmo tempo. Por que não soltam seus monstros para poderem conhecê-los melhor? A professora finalmente solta um breve sorriso. Parecia gostar bastante desses monstrinhos. Chris e Dia apertam os botões em suas Pokébolas e em seus Digivices, liberando ambos os Digimon e os Pokémon. Uma luz forte da cor vermelha libera os Pokémon, enquanto uma luz azul também forte que sai da tela do Digivice libera os Digimon. Então, Vulpix diz: "Olá, Dia, sou sua nova parceira, espero nos darmos muito bem." A pequena raposa sorri contente. Paimon, ao lado de Vulpix, diz: "Pinguins não sabem voar, mas vou fazer meu melhor por você." Ele sorri com suas asinhas encostadas na cintura. Não parecia tão confiante assim. Dia então diz: "Que fofos!" Com o rosto vermelho e olhos lacrimejando, ela abaixa para poder acariciar seus companheiros pela primeira vez, quase tendo que segurar suas lágrimas. Então, do lado de Chris, Dracomon. Ele parece um pouco forte. Fala Dracomon olhando para Chris de cima e embaixo. Gibbon então diz para Dracomon: "Qual é Draco? Ele deve ser capaz de nos fazer mais fortes." Diz Gibbon tentando animar Dracomon sobre a ideia de ter um treinador. Chris então, rindo. Ele ri alto enquanto coloca os punhos fechados na cintura. "Vamos desbravar esse mundo juntos, pessoal." A professora Trinity então os interrompe. "Agora que se conhecem, vou deixar algumas coisas claras." Ela anda até a frente dos dois e de seus monstrinhos. Coloca as mãos dentro dos bolsos do jaleco. Usem seus Digivices para verificar os novos Pokémon e Digimon que encontrarem. Podem ser de grande ajuda. Eles mostram informações e enviam para o laboratório também para nos ajudar em pesquisas. Também pedimos que capturem monstros novos e blá blá blá. Vocês vão ter que se virar com isso, mas sugiro que fiquem mais fortes se querem enfrentar os líderes das cidades. Chris e Dia descem então os degraus dos fundos do laboratório e chegam a uma rua. A rua estava quase deserta. Era usado alguns dias da semana para feiras que não estavam abertas naquele horário. Era manhã. Pouco tempo depois, Go e Plat também saem do laboratório e se encontram com os 2 protagonistas que já estavam planejando seus caminhos pela rua. Go então diz: "Então o pequeno Chris e a chorona Dia têm seus monstros agora."
Ele tinha um sorriso sarcástico no rosto. O que acha de uma lutinha só para esquentar? É? Não vai correr para a mamãe. Go libera seus 2 monstros à sua frente. Eles eram Liaomon e Pan-chan. Então Plat, falando em voz baixa, porém, olhando friamente na direção dos 2. Dia, Chris, lutar agora. Ela também libera seus monstros de sua Pokébola e seu Digivice. Eles eram Halt e Abiburgamon. Ambos os protagonistas ficam parados olhando para seus oponentes agora, em choque. Era a primeira batalha de suas vidas, e uma oportunidade única que dessa vez não poderiam recusar. Mas Dia, muito preocupada, diz: Estão nos provocando, Chris. Não deveríamos. Ela então é interrompida por Chris, que coloca uma mão na frente dela, entrando em sua frente. Até mesmo Vulpix e Paimon acabam recuando um pouco. Chris então diz em voz alta: Ótima ideia, vamos nos divertir. Draco, Gible, hora da festa. Então, é aqui que o capítulo 1 acaba. E agora, vamos para a escolha dos inscritos para o capítulo. Então, pessoal, antes de mais nada, já deixar avisado que as escolhas para o capítulo 0 agora estão encerradas. Como vocês podem ver, as escolhas já foram feitas, os votos já foram deixados. Lógico, não vou impedir ninguém de postar lá ainda, porém, apenas recomendo que vocês vejam o capítulo 0 e o 1 para vocês chegarem até aqui e entenderem isso. A escolha desse capítulo vai ser quem vai lutar com quem. Então a gente tem o Go e a Plat versus o Chris e a Dia. Não vai ser bem uma luta em dupla, talvez eles se ajudem, tá? Porém vocês vão escolher quem vai lutar contra quem, se é o Chris que vai lutar contra a Plat, o Chris que vai lutar contra o Go, ou se é a Dia que vai lutar contra a Plat, a Dia que vai lutar contra o Go. Vocês vão escolher qual opção, são 2, quem vai lutar contra quem, maravilha? Então eu peço que vocês deixem aí nos comentários, maravilha? E quais vocês acham que devem ser as opções certas aqui, né? Eu vou estar contando os votos da próxima vez também. E vou deixar nas suas mãos então qual vai ser a luta que vai acontecer, tá bom? Lógico, eu também vou colocar um pouco a minha mão durante a luta, tá? Vou interpretar um pouquinho, mas eu espero a escolha de vocês, tá bom? Então aguardo vocês para os próximos capítulos, espero que vocês tenham gostado do que foi feito até agora e espero ansiosamente para postar o próximo capítulo para vocês. Falou, de escolhidos, fui, tchau, tchau.